pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. Essa videoaula nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Você conhece todos os conjuntos numéricos? Sabe diferenciar todos os números? Qual é o número que pertence ao conjunto dos naturais? Qual pertence aos inteiros, os racionais, os irracionais? Todos os números reais, você conhece? Então, nessa videoaula, você vai aprender a diferenciar todos eles. E fique até o final do vídeo, porque lá no finalzinho eu vou fazer um desafio para você. Quem sabe a gente faz uma aposta. Qual será o primeiro conjunto numérico que foi criado? Qual será a primeira necessidade do ser humano na face da Terra? Então, a primeira necessidade foi de contar, né? Contar os carneirinhos lá no pasto, contar os bois, contar as estrelas, contar carneirinhos para dormir. Então, esses números que servem para contar é o conjunto dos números naturais. Esses números formam o conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N. Então, o conjunto dos números naturais, os números que servem para contagem: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai infinito, por isso que a gente põe as reticências. É um conjunto infinito, mas ele começa do zero. O menor número natural, 0. E a gente indica o conjunto dos naturais pela letrinha N. E alguém poderia perguntar assim: professora, eu já vi aí um N assim, só que esse N, ele tem um asterístico. O que significa esse asterístico aí? Significa que do conjunto dos números naturais excluíram o zero. Então, N é igual ao conjunto dos números naturais menos o zero. Esse aqui é o N com asterístico. O conjunto dos naturais sem o zero. E o conjunto dos números naturais tem uma característica. Todo número natural tem sucessor. Por exemplo, qual é o sucessor do 3? 4, que é 3 mais 1, 4. Sucessor do 4 é 5. 4 mais 1, 5. E todos os números naturais menos o zero têm antecessor. O antecessor do 3, 2, que é 3 menos 1. O antecessor do 2 é 1. O antecessor do zero não tem, no conjunto dos naturais. Então, para representar qualquer número natural, eu vou usar a letrinha N. Então, se N é um número natural, N mais 1 é o sucessor. N menos 1 é o antecessor. Isso aqui ajuda muito para você resolver probleminhas, usar o N. Então, somente o zero não tem um antecessor dentro do conjunto dos naturais, porque esse antecessor seria menos 1, que já vai para outro conjunto numérico. Depois da necessidade de contar, surgiu a necessidade de representar valores menores do que zero, abaixo de zero. Por exemplo, a temperatura. Vocês sabem que uma temperatura de 24 graus é uma temperatura ambiente, ela vai diminuindo, vai ficando frio, a temperatura vai diminuindo. Quando a temperatura chega em zero, a água já vira gelo e aí a temperatura pode diminuir mais ainda, pode ficar abaixo de zero. E aí entram os números negativos para representar esses valores abaixo de zero. E esses números negativos não fazem parte do conjunto dos naturais. Eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros a gente representa pela letra Z. No conjunto dos números inteiros também tem os números naturais. Aqui, ó, do zero para a direita aqui, os valores vão aumentando e são números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Daqui para cá são naturais, que também são inteiros. E do zero para a esquerda vai diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 1000, menos 1 milhão. Está diminuindo porque são números negativos. E todos eles formam o conjunto dos números inteiros. Lembrando que o próprio nome já diz,
inteiro. No conjunto dos números inteiros, não tem fração, não tem número decimal, certo? Só tem números inteiros e dentro deles tem os números naturais, que também são inteiros. Observa, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais representado em um diagrama, alguns exemplos de números naturais, 1, 2, 3, 7, 0, 8, que são naturais. E esse conjunto está dentro do conjunto dos inteiros. Exemplo de números inteiros, menos 30, menos 4, menos 6, menos 9. Só que esses naturais aqui também são inteiros, por isso que um está dentro do outro. Vamos falar agora qual é o conjunto que tem frações e números decimais. É o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais é o conjunto formado por números que podem ser escritos na forma A sobre B, onde A e B são números reais e o B diferente de zero. Bom, ou seja, números que podem ser escritos em forma de fração. O 5, por exemplo, o 5 é um número natural, serve para contar. O 5 também é um número inteiro, né? E o 5 também é racional? Ele é racional. Por quê? Porque eu posso escrever o 5 em forma de fração. Se eu colocar aqui 10 sobre 2, não é 10 dividido por 2? E 10 dividido por 2 é 5, está em forma de fração. Então, 5 é um número racional. Menos 3 é um número racional? Ao invés de menos 3, eu posso escrever, por exemplo, menos 12 sobre 4. Menos 12 dividido por 4 é menos 3. Então, menos 3 também é um número racional. Ele não é natural, porque é negativo. Ele é inteiro e também é racional. 1,7. Números decimais são racionais. Mas 1,7 dá para escrever em forma de fração? Dá. 1,7, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 17. Tem uma casa depois da vírgula, então 10, que tem um zero. 17 sobre 10 é igual a 1,7. 17 dividido por 10, 1,7. 0,444 reticências. O que é isso? Isso é uma dízima periódica, porque vai ficar infinitamente aqui repetindo 4. É uma dízima periódica que também é um número racional. E dá para escrever em forma de fração? Dá. Em outra aula eu vou explicar mais detalhadamente essas transformações de números em frações. Mas aqui, olha, esse daqui é bem fácil, rapidinho. O período aqui, o número que se repete é 4. Então, 4 vai ser o numerador e o denominador sempre é 9. Se o período tem uma casa, um algarismo, então 9. 4 dividido por 9 é igual a essa dízima periódica aqui. Observe essa outra aqui, 0,131313. É uma dízima periódica, o período é 13. E como que eu vou transformar em fração? 13, que é o período, sobre, tem dois algarismos o período, né? 9, 9. Então tá aí, todos esses números que podem ser escritos em forma de fração, na forma A sobre B, são números racionais, e os números racionais são representados pela letra Q. Olha só, aqui temos no diagrama de Venn representado o conjunto dos naturais, nos exemplos de naturais. Eles estão dentro do conjunto dos inteiros, porque os naturais também são inteiros, só que nos inteiros aparecem os negativos. Os inteiros estão dentro do conjunto dos racionais, porque todos eles também são racionais, mas no conjunto dos racionais aparecem as frações, os números decimais, frações negativas, dízimas periódicas. O que é esse tracinho aqui? Observe essa dízima periódica aqui, ó, ela pode ser escrita assim, ó, 0,4 com esse tracinho aqui em cima. Significa que é uma dízima periódica e que 4 é o período. Vai repetir até infinito. Bom, 0,131313 pode ser escrito assim, ó, 0,13
com um tracinho aqui em cima. Isso é uma dízima periódica onde o período é 13. Então, os naturais está dentro dos inteiros e os inteiros está dentro dos números racionais. Ainda faltam dois conjuntos. E os números irracionais. Os números irracionais são aqueles números que têm uma representação decimal, infinita e não periódica. Ou seja, são dízimas não periódicas, que não se repetem. Por exemplo, 5,137029 reticências, infinito. Esse número aqui é uma dízima e ele não se repete, não tem período, então ele é um número irracional. Geralmente não, todas as raízes que não são exatas, elas são números irracionais. Se você tentar calcular a raiz quadrada de 2, vai dar 1,414213562 e continua, infinito. Então é um número irracional. Raiz de 3 é 1,7320500808, continua, infinito. É um número irracional. Essa é uma letrinha grega, o π. O π tem esse valor aqui, 3,141592654, infinito. O π também é um número irracional. Π, bom, tem toda uma história do π, né? Acho que vocês já devem ter estudado. Em qualquer circunferência, quando você mede o contorno da circunferência e divide pela medida do diâmetro, sempre dá o mesmo número. Esse número aqui, por isso que ele recebeu esse nome especial de π, que é uma letra grega. O que importa agora é que vocês sabem que ele é um número irracional. Bom, e o conjunto dos números reais, o último que estava faltando? O conjunto dos números reais é simples, é só você juntar todos eles. Os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, os inteiros estão dentro do conjunto dos racionais, os racionais, junto com os irracionais, formam o conjunto dos reais. Ai, professora, agora minha cabeça bugou. Você falou coisa demais, eu não entendi nada. Vou fazer aqui um esquema e uma comparação para vocês que vocês vão entender direitinho. O que eu estava dizendo era o seguinte: primeiro conjunto dos naturais, números que servem para contar. Tá aqui alguns exemplos. Esses números também são inteiros, então está dentro do conjunto Z dos inteiros, que tem também negativos, só que esses números negativos não são naturais. Os inteiros está dentro do conjunto do quê? Dos racionais. Os racionais, além de naturais e inteiros, tem também frações, números decimais, frações negativas, dízimas periódicas. Esse número aqui não tem período, mas não é infinito. Então, ele é um número racional. Então, fora esses números racionais, separadinho deles, a gente tem o conjunto dos irracionais, que tem apenas dízimas não periódicas. Essas raízes não exatas aqui pode ser negativa. O π são números que são dízimas não periódicas. Esses aqui são irracionais. Aí quando a gente junta tudo, os racionais mais os irracionais, a gente tem um conjunto dos reais. Não ficou claro ainda? Agora vai ficar claro. Olha, vamos fazer uma comparação? Nós vamos comparar o conjunto dos naturais. Pode ser com a cidade que você mora. Eu vou colocar a minha aqui. Vou colocar Campos Belos. CD. Campos Belos é a cidade que eu moro. E vou comparar os inteiros com o estado que tem a minha cidade. Os naturais estão dentro de Z. A minha cidade está dentro do estado que é Goiás. E Z está dentro de quê? Dos racionais. O Goiás está dentro do Brasil. Vou pôr BR de Brasil. E separadinho dos naturais, dos inteiros, dos racionais, tem os irracionais. Do mesmo jeito que separado de Campos Belos, de Goiás, do Brasil, a gente tem aqui os Estados Unidos da América, EUA, tá? Separadinho. E
Quando eu digo que todo número natural é inteiro, mas não é todo inteiro que é natural, é o mesmo que eu dizer que todo campobelense é goiano, mas não é todo goiano que é campobelense. Quando eu digo que todo número inteiro é racional, mas não é todo racional que é inteiro, é o mesmo que dizer que todo goiano é brasileiro, mas não é todo brasileiro que é goiano. Quando eu digo que nenhum campobelense, nenhum número natural, nenhum número inteiro, nenhum número racional é irracional e nenhum irracional é racional, é o mesmo que dizer que nenhum campobelense, nenhum goiano, nenhum brasileiro é americano e nenhum americano é brasileiro. Mas todos esses números juntos são reais. Todos juntos, os brasileiros e os americanos, estão no planeta Terra. Aí a gente compara o planeta Terra com os reais. Melhorou? Eu ainda tenho um desafio para fazer. Observe que o conjunto dos números naturais, N, a gente pode listar, dentro de um intervalo, a gente pode listar todos. Aqui, por exemplo, tem todos os números naturais entre 0 e 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí reticências, porque ele continua, vai para o infinito. Mas de 0 a 6 estão todos os naturais aí. Inteiros. Inteiros também, eu já comecei com reticências. Por quê? Porque ele já começa de infinito. Qual o menor número inteiro? Menos 10? Menos 100? Menos 1000? Menos 1 milhão? Do mesmo jeito que a gente não dá para definir qual é o maior, também não dá para definir qual é o menor inteiro. O menor racional é 0. O menor natural é 0. Mas o menor inteiro a gente não sabe e nem o maior. Podemos escrever todos os inteiros dentro de um intervalo. Por exemplo, de menos 3 até 2 estão todos os inteiros que existem. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. De menos 3 a 2 estão todos os inteiros aí. Quando se trata de racional, já não dá para a gente escrever. Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui menos 3 e coloquei aqui 1, né? Lembrando que ele começa do infinito também, os racionais, e também vai para o infinito. Mas não dá, é impossível escrever aqui no quadro todos os números racionais que existem de menos 3 a 1. Lembrando que ele ainda é um conjunto menor do que o conjunto dos reais. Imagine se fosse para escrever todos os números reais de menos 3 a 1. Como assim, professora? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Olha só, se eu quisesse escrever todos os números racionais que existem entre 2 e 3. Aí, me lembro que um aluno falou, isso é fácil. Eu falei assim, então tá, vou lançar o desafio agora. Eu dou o meu carro para quem conseguir escrever todos os números racionais que existem entre 2 e 3. E ainda dou um prazo para vocês. Vocês têm até o final do ano letivo. Quando terminar o ano, quem tiver escrito para mim todos os números racionais que existem entre 2 e 3, eu entrego a chave do meu carro. Pois é. Gente, não dá, por quê? Qual o próximo número depois do 2? Será que o próximo depois do 2 é 2,1? Não, tem número menor que 2,1. Eu tenho, por exemplo, 2,01. E agora? Esse é o próximo número racional depois do 2? Não, eu ainda tenho um número menor que 2,01. Por exemplo, 2,001. Poderia ser 2,002, 2,003. Todos seriam menores que 2,01. E sempre vou conseguir achar um número racional menor do que o que está aqui, certo? Por exemplo, e o último antes de 3? O último número antes do 3
Será que é 2,9? Não tem nenhum número entre 2,9 e 3? No conjunto dos racionais, dos reais, tem. E muitos. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui 2,91. Ele é maior que 2,9 e ainda é menor que 3. 2,999 é maior do que esse aqui e é menor que 3. Ah, tá. Então, depois desse, passa para o 3? Não, ainda posso escrever um número maior do que esse. É só acrescentar uma casa aqui. Cada vez que eu acrescento uma casa aqui, seja ela qual for, eu estou escrevendo um número maior do que o que eu tinha antes. E menor ainda do que o 3. Bom, e aí, como que a gente faz para representar um conjunto de todos esses números entre 2 e 3, entre 1 e 2, dentro de um intervalo? Isso é assunto para uma próxima videoaula, que você não vai perder se você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E se você gostou dessa aula, clique em gostei, tá? Não esqueça, agora você saiu daqui sabendo a diferença de todos os conjuntos numéricos e a relação que existe entre eles. Um beijo para vocês!